estamos recebendo aqui o presidente da Federação Brasil da Esperança, que congrega o PT, o PCdoB e o PV, deputado estadual João de Deus, que vai falar conosco sobre a própria federação, sobre o governo Rafael Fonteles, os suplentes do PT na Assembleia Legislativa e também nas eleições de 2024. Obrigado pela presença, deputado, aqui. Prazer recebê-lo. Que agradeço. Bom, isso aqui é para a gente conversar, bater um papo aqui sobre a política, né? O senhor é presidente da federação porque os partidos que integram a federação têm seus presidentes. Sim. Mas a federação tem um presidente, né? A federação, ou seja, sim. Os três partidos unidos que formam a federação tem um presidente que é o deputado João de Deus. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, sobre Teresina. Falou-se em apoio do PT ao prefeito doutor Pessoa, depois voltou-se atrás, era para ocupar cargo, não ocupou. O senhor, inclusive, numa reunião, disse, olha, qualquer aliança em qualquer município do Piauí tem que passar pela federação. Sim. Não é só o PT, não. Tem o PV, tem o PCdoB, tem outros Sim. partidos. Sim. Então, isso o senhor fazendo a referência aos vereadores do PT, né? Então, vamos apoiar. Bom, mas aí lá tem vereadora do PV, tem a vereadora Poliana Brito, que é do PT, do PV, não é? Então tem que ser todos e tal. E agora a gente observa o PT dando um passo atrás, vereadores um pouco mais comedidos. Como é que está essa... Aí também teve uma declaração polêmica do vereador Deolim, dizendo que ninguém interfere no mandato dele, que ele apoia quem ele achar que deve apoiar. O vereador por sua vez, também disse que a palavra final na definição da estratégia em Teresina é do diretório municipal. Eu queria que o senhor avaliasse esse contexto aí. Parece que está havendo um certo conflito de interesse entre os vereadores de Teresina e a federação. Boa tarde, né, Douglas? Olha, na verdade, a federação é uma novidade, né? Pouco tempo de existência, foi para disputar as eleições passadas, 2022, e ela vale durante 4 anos, né? Portanto, ela uma vez constituída, no caso aí, Brasil da Esperança são 3 partidos, PT, PV e PCdoB, como você mesmo já acabou de citar. Ela, uma vez constituída pela legislação, ela tem que ter a duração mínima de 4 anos. Portanto, no meio tem a eleição municipal, que é essa eleição do ano que vem. O que eu fiz, tornei público para que todos os companheiros dos 3 partidos, inclusive do meu partido, pudesse ter ciência de que existe uma federação e tem um estatuto nacional e que os estados e os municípios são obrigados a seguir essa regra nacional. Isso está registrado na Justiça Eleitoral e existe um estatuto conforme definido pela legislação. Estatuto da Federação. Estatuto da Federação. Esse estatuto ele foi um acordo entre os 3 partidos. Então ele foi aprovado numa plenária dos 3 partidos. Tem uma direção nacional e tem uma direção estadual. A direção estadual ela é composta de um representante de cada um desses partidos, sendo que existe um rodízio na presidência. Eu estou na presidência agora, mas em seguida vem um outro, né, que pode ser o do PCdoB ou do PV. Acredito que na eleição do ano que vem a gente já tem um novo presidente no momento da eleição. Só para esclarecer, deputado, me perdoe a interrupção, mas só para esclarecer o nosso telespectador, internauta, enfim, o senhor é presidente do PT... E sou o presidente da federação, nesse momento. O presidente do PV é a deputada Tereza Brito, e o presidente do PCdoB, Zé Carvalho. Zé Carvalho, exato. Então, os 3 representam os 3 partidos. Compõem a comissão provisória, estadual. A nível de município, não existe ainda nenhuma organização da federação. Em nenhum município do Piauí? Não. Do Brasil. Nenhum município do Brasil? Não existe a federação instituída no município. Mas os diretórios municipais desses 3 partidos são obrigados a se submeter à resolução da nacional e da estadual. Isto é, as alianças têm que passar pela estadual. Isso está expresso. Quer dizer, pode ser discutida qualquer estratégia,
Desde que congregue os 3 partidos. Desde que seja feito o entendimento entre os 3 partidos. E tem mais outra observação que eu fiz questão de fazer, inclusive esclareci que essa decisão não foi nossa, não, ela foi uma decisão nacional. Portanto, Douglas, no regimento interno da federação, lá está expresso o seguinte, que qualquer divergência a nível de Estado volta para a nacional bater o martelo. Isto é, se nós temos 3 votos dentro da federação a nível de Estado, imagine que um diverge, não é por maioria, volta para lá, para o entendimento nacional. Mesmo só com uma divergência, mesmo sendo maioria. Então, isso é remetido ao Diretório Nacional, ou seja, à Federação Nacional, sim, a direção e lá a Nacional bate o martelo. Bate o martelo. Houve essa necessidade aqui no Piauí? Não, porque me parece que o PV no início, a deputada Tereza não queria... Por enquanto a gente não deliberou. Não, no caso da eleição passada não houve, né? Não, porque foi feito um consenso. Mas no início tinha aquela dúvida sobre a deputada Tereza Brito, mas no final entrou no consenso. Tranquilo, foi feito consenso e ela tem participado das reuniões, todas as reuniões, inclusive ela sabe que em determinado momento ela vai assumir a presidência, porque tem rodízio conforme o Estatuto Nacional. Mas, então, quando assume a presidência lá atualmente, a nacional do PT, a nível dos estados também. Quando assumir o PV, passa a ser os presidentes nos estados do PV. Quando tivermos um presidente do PCdoB, passamos a ter nos estados a presidência. Mas voltando à questão de Teresina, está havendo aí um certo desentendimento entre as duas? Eu fiz questão, ali a gente estava fazendo uma reunião do Diretório Estadual do PT e logo em seguida também a gente fez uma reunião da Federação, exatamente para a gente fazer um alinhamento. Qual é o alinhamento? Nós temos eleições no ano que vem, e nós queremos ver como é que está a situação de cada um desses partidos. Então, nós tiramos uma posição na federação para que cada um desses partidos fizesse um levantamento da sua situação para a gente sentar até o final de março. A gente quer ter esse levantamento em mão para a gente sentar e ver como é que está o quadro político a nível de cada um desses municípios, dos 224 municípios. Aí inclui comissões provisórias, diretórios já constituídos, imagine quem deve ter candidato. Aí, principalmente, como é que esses partidos estão se posicionando em relação às eleições do ano que vem. Tem candidaturas, o PT tem nome com disposição, o PV, o PCdoB, para a gente poder, a partir daí, sentar e ajudar na construção. E isso vale para qualquer município, inclusive Teresina. Então, o que nós temos dito para os companheiros é que, no caso de Teresina, o PT participa do governo do Dr. Pessoa. E não entrou pela porta dos fundos, entrou pela frente porque apoiou o Dr. Pessoa no segundo turno e, portanto, foi convidado e participa. Ok. Bom, sobre as eleições de Teresina, a gente entende que ela precisa ser discutida, claro, o Diretório Municipal de Teresina, mas também o Diretório do PV, o Diretório do PCdoB, e a gente precisa colocar na mesa o governador Rafael, que é a principal liderança nossa de Estado, e sem dúvida nenhuma fazendo os entendimentos com nossa maior liderança do PT no Piauí, que é o nosso ministro Wellington Dias, além da direção estadual da própria federação e do partido. Então essa é a nossa observação que a gente faz. Por quê? Porque se a gente quer construir algo para ter o resultado prático, o retorno que a gente deseja, obviamente que a gente precisa envolver esses atores. Por quê? Porque eles têm um peso, né? Eles são referências. E aí não é querer tirar o papel do Diretório Municipal, é apenas tentando fazer entender que a gente precisa construir isso juntos. E como nós estamos na gestão atual, eu particularmente, aí é uma posição pessoal, eu acho temerário a gente discutir as eleições de Teresina, sabe? Não, vamos fechar acordo A ou acordo B, sobretudo quando a gente está na gestão, e aí, consequentemente, o acordo teria que ser com o atual prefeito, mas fica muito delicado a gente fechar um acordo agora, se nós temos problemas crônicos na gestão, e isso não sou eu que estou dizendo, é a população da cidade, como, por exemplo, o sistema de transporte coletivo.
O sistema de transporte coletivo de Teresina está aí. É fato que não vem dessa atual gestão, já vem lá de trás. É um problema histórico, né? Mas ele se agravou a ponto da população não ter alternativa. Não ter alternativa. No seu metrô aqui, para quem vai para o Grande Liceu, para a região do Renascença. As demais pessoas dos demais bairros de Teresina não têm alternativa. Então, a população está pagando muito caro, um preço muito alto, pelo fato do sistema de transporte coletivo de Teresina estar muito capenga. E no sistema de saúde pública, que aí eu não digo que é só Teresina, né? Acho que é o Brasil inteiro. Acho que o presidente Lula vem aí com muita vontade de tentar melhorar muito o sistema único de saúde. Então, esses dois problemas, assim como outros, que as pessoas reclamam muito, você faz imprensa, você sabe disso, eles precisam ser encarados e precisam ter solução. Sobre pena, Douglas, das pessoas dizerem assim, poxa, eu elegi vocês, nós não estamos nem na metade, agora que chegamos na metade do governo, já estão discutindo outra eleição sem resolver sequer os problemas que vocês receberam. Mas aí eu pergunto ao senhor, dentro desse seu raciocínio, de que o ano deve ser dedicado ao trabalho, Sim. deixar para discutir Sim. realmente a sucessão de 2024, mas tanto os vereadores do PT como alguns deputados estaduais têm, de uma certa forma, dado declarações, a imprensa tem repercutido, claro, o papel da imprensa. Os vereadores de Teresina mais pró-doutor Pessoa, dizendo, olha, o diretório municipal tem essa independência, não se pode dizer que o PT vai apoiar, tudo bem, mas também não se pode dizer que o PT não vai apoiar, quer dizer, é preciso discutir. Não. E alguns deputados estaduais se posicionando claramente contrários à gestão do doutor Pessoa. Por exemplo, a posição do senhor, a posição de magistrado, não é? Que o senhor declarou agora aqui, e é uma posição, na minha opinião, correta. Mas há uma certa disputa entre integrantes do diretório estadual e integrantes do diretório municipal. Isso é público. Douglas, eu acho que no momento que o PT tomou a decisão de dizer assim, o PT tem candidatura própria, o PT tem que ter a dignidade de chegar a comunicar ao doutor Pessoa e entregar os cargos. Eu acho. Eu acho que isso é a postura correta. Portanto, o PT está na gestão? Está. Entrou pela porta da frente? Entrou. Então, o PT precisa primeiro discutir o seguinte, Teresina tem problemas graves, vamos dialogar com o prefeito no sentido de buscarmos solução para esses problemas. Se ele se viabilizar, ele está credenciado a receber o apoio do PT. Se viabilizar, que eu digo, perante a população, administrativamente. Entendeu? Com reflexo, obviamente, políticos. Claro, com os reflexos políticos. Mas se o PT tiver até o final, obviamente o PT está, em outras palavras, praticamente endossando a gestão. É uma discussão que precisa ser muito bem feita. Por isso que eu tenho essa posição e acho que... O senhor pergunta ao senhor exatamente então, assim, muito delicado para haver, digamos, guerra de declarações. Claro, tanto a contra como a favor. Eu acho que a gente não pode se furtar de ajudar. Aí eu, por exemplo, tomei a iniciativa, eu particularmente, liguei para o presidente da Assembleia, o deputado Franzé, que é do nosso partido, e Franzé, você como presidente da Assembleia, qualquer cidade que tem um problema grave, sempre a Assembleia busca, porque todo mundo é votado em todos os municípios. Claro. Teresina passa por problemas graves. Eu acho que você, na condição de presidente da Assembleia, pode chamar o presidente da Câmara, dialogar com ele, para juntos buscarmos uma saída para o sistema de transporte coletivo de Teresina, por exemplo. Inclusive, ele marcou uma reunião e me convidou, eu estive presente. Estava lá o vereador Dudu também presente naquela reunião. E a partir dali surgiu um diálogo, foi tirado uma comissão da Assembleia e da Câmara. Depois tiveram um diálogo com o governador Rafael, que acenou, inclusive. Acho que você... já tem o pacote aí das medidas, já trabalhamos, foi enviado inclusive para a Assembleia. Diminuir o impacto do sistema. Mas o doutor Pessoa reclamou, viu, deputado? Que não foi chamado para conversar, para dialogar. Pois mas ele mesmo pode ter a iniciativa que quer dialogar com o governador. Eu acredito que ele não se furtará jamais. Eu acho que quando o governador acenou ali, ele está dizendo também, em outras palavras, que ele também está a fim de ajudar. Precisa raciocinar, eu estava pensando aqui o seguinte, veja, quando é uma medida que depende do município para ser tomada, aí
tem que haver um diálogo. Tem. Mas essas medidas eram prerrogativas do governo do Estado. Do governo. Então o governo do Estado, para tomá-las, não precisava de autorização da prefeitura. Não, mas ele acenou, como dizer assim, eu estou fazendo aqui algumas medidas, mas é como se tivesse assim, estou de porta aberta para a gente dialogar. Claro. Agora, voltando à questão política aqui, tem deputados, digamos, vamos falar em deputados, tem petistas que defendem a candidatura própria e outros que defendem mas essas aliança. defesas individuais, elas são legítimas. Não, são legítimas, mas o senhor acha que não está aflorando demais na imprensa? Eu acho exagero. Assim, eu acho que você chegar e dizer assim, um repórter, você, por exemplo, me pergunta, você é a favor da candidatura própria? Eu, nesse momento, não poderia ter outra posição senão essa, de que nós estamos no governo, temos problemas na cidade, vamos tentar ajudar a resolver os problemas. É isso que o povo espera, é para isso que a gente é eleito. A partir daí se discute as eleições, o processo. Né? Se é viável para a gente estar acompanhando o doutor Pessoa, não, mas a gente tem que ser muito honesto com ele, tá? Nessa decisão. Agora, o que o senhor acabou de falar é o seguinte: isso vai ter um momento certo para se avaliar. E, obviamente, uma avaliação que ela vai levar em conta não só o critério administrativo, mas também político. Sim. Então, se o PT entender, no momento da avaliação, de que o atual prefeito tem viabilidade eleitoral para a reeleição, conseguiu evoluir administrativamente, existe a possibilidade de apoio. Acho que isso tem que ser muito transparente, Douglas. Ninguém pode estar enganando ninguém. Quando eu digo assim, o PT não pode chegar e dizer assim, eu vou lançar uma candidatura e não entregar os cargos. Tá? Ou o PT também não pode chegar e dizer, nesse momento, nós vamos apoiar o doutor Pessoa se nós temos problemas graves nesse momento. Então, quer dizer, nenhuma das duas hipóteses é descartável. Agora, o PT pode dizer o seguinte, doutor Pessoa, nós queremos discutir os problemas de Teresina, queremos ajudar, vamos envolver o governador, vamos ver o que é que a gente pode envolver para ajudar a resolver os problemas da cidade. Então o senhor, qual é o recado que o senhor passa da federação? Nenhuma das hipóteses, no momento, são descartadas. Quer dizer, o PT pode apoiar o doutor Pessoa, como pode ter candidato próprio também. E pode ter divergência dentro da federação. E pode ter divergência dentro da federação. A deputada Tereza Brito disse que também vai colocar o nome dela à disposição para disputar a prefeitura. Então se houver divergência, vai para nacional. Então, quer dizer, olha aí o cenário. Quer dizer, a decisão, dependendo da existência da divergência ou não, ela pode nem ser tomada aqui. Pode nem ser tomada aqui. Quer dizer, pode vir uma decisão nacional. Logicamente que a nacional vai ouvir, vai ponderar e vai nos ajudar. Mas é isso. Eu acho que a deputada disse que vai ser candidata? Deputada Tereza? Na reunião da federação, ela disse que tem esse projeto colocava o nome dela à disposição para disputa. Pela federação? Pelo partido dela. E aí depois... Nós não aprovamos absolutamente nem apoio a A ou a B. Apenas a gente abriu a reunião e ela disse que, como membro do PV, como presidente do PV e como uma vereadora que foi em Teresina, como deputada, uma das mais bem votadas em Teresina, ela tinha a pretensão de disputar. O deputado, como vai ficar? O deputado Fábio Novo, quando esteve aqui recentemente, ressaltou a importância da deputada Tereza Brito. Houve aquela divergência no início, enfim, mas depois as coisas começaram a se colocar no lugar. Eu acho, inclusive, essa é uma opinião minha, acho, inclusive, que a eleição dela foi bastante prejudicada porque ela não assumiu realmente participar da federação, não abraçou, ela ficou ali numa espécie de meio termo, ali, que prejudicou muito a candidatura dela. A minha opinião, essa é a leitura que eu faço também. Pois eu disse, inclusive, isso para ela, acho que ficou mas enfim. Isso aí já. Respeita. Aí o deputado Fábio Novo disse: olha, o governo vai conversar com a deputada Tereza Brito, para ver aí sobre o futuro dela, aí que eu entendi, no que diz respeito a alguma ocupação de espaço para o partido, para o PV. Existe a discussão na federação de que ela pode ocupar algum espaço no governo Rafael Fonteles? A última reunião que a gente fez foi um pouco aí antes do Carnaval. Nós aprovamos um pedido de uma audiência da federação com o governador Rafael e com o ministro Wellington Dias. Separados, tem um por vez, né? A federação mesmo. Não, eu digo assim, primeiro com o governador, depois com o ministro. Momentos diferentes. Diferentes.
Eu fiquei de fazer, de oficializar esse pedido, devo estar oficializando até a próxima semana, esse pedido dessa audiência. Com os dois. Obviamente que vamos estar tratando da estratégia que a gente está construindo e vamos ouvir o que o governador pensa e vamos ouvir também o que o nosso ministro pensa em relação a essa estratégia, o que cada um deles está pensando, para que a gente possa construir. Inclusive, nós vamos ouvir também os deputados estaduais e federais, que são muito importantes nessa construção. Porque, Douglas, hoje, por exemplo, eu falo aqui agora pelo PT. O PT tem 43 prefeitos. Nós queremos, no mínimo, levar isso para de 60 a 70, 80 prefeitos. Vamos ter mais de 100. Até a eleição. Não. Você está falando depois da eleição? Estou falando do ano que vem, para a eleição, do ano que vem. Tanto é que nós vamos trabalhar para ter pelo menos aí uns 100, acho que com a federação nós vamos superar os 100 candidatos. Não, mas vamos deixar claro, o senhor fala aí... Estou falando, não. Atualmente são quantos? É para trazer prefeito de outros partidos, não. Não, essa não é a nossa estratégia. São quantos prefeitos atualmente? 43? 42. 43. 43. Isso. O PT projeta que no pós-eleição ano que vem, deva ficar entre 60 e 70. No mínimo. No mínimo. Então, para isso, nós precisamos construir toda uma estratégia que leve em consideração as direções partidárias de todos os municípios, que leve em consideração os prefeitos dos municípios, os vereadores, enfim, mas também os deputados estaduais, deputados federais e o votados naqueles municípios. Votados naquele município. Deputado, no caso do município que nem PT, nem PV e nem PCdoB tem um candidato, a prioridade é para os partidos aliados da base? Não, aí nós estamos também, nesse levantamento que nós estamos fazendo, a gente leva em consideração quais são os partidos aliados que estão MDB, PSD, todos eles. Mesmo naqueles em que a gente tem nomes fortes, a gente quer dialogar com essas forças aliadas. Também. E no caso de não ter a federação, aí tem que ver os aliados, quem tem. Esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural. Ô, deputado, eu tenho que fazer essa pergunta, é uma casca de banana, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Obviamente, o governador Rafael Fonteles é do PT. Sim. E, obviamente, o governador, naturalmente, vai defender o PT. Sim. Claro, respeitando os limites, a federação e tudo, mas vai defender o PT, o partido dele. Eu vou aqui colocar um cenário que deve se repetir em outros municípios. Parnaíba. O deputado estadual, doutor Hélio, apoiou a eleição de Florentino Neto. Sim. Votou nele. E aí ficaram de conversar sobre a eleição municipal, os dois. Claro, um início de conversa, claro, para obedecer todo o processo, depois chegar à federação, enfim, logo depois da eleição. Só que no dia seguinte, o deputado federal Florentino Neto lança a mulher, Flaviana Veras, que nem era filiada ao PT, veio se filiar recentemente ao PT. Doutor Hélio se afastou e agora existe uma grande possibilidade dele ser um candidato do prefeito Dom Santa à prefeitura de Parnaíba. Se isso se concretizar, o que é que nós vamos ter em Parnaíba? Isso nem estamos levando em conta Zé Hamilton. Estamos levando em conta apenas PT e Monsanto. No palanque, nós teremos lá, digamos, a Flaviana Veras, candidata do PT, e no outro, doutor Hélio, que é do MDB, mas fiel à base, sempre fiel ao Wellington Dias, a Rafael Fonteles, ao próprio PT. Como é que a federação, o governador, se posiciona numa situação como essa? Bom, a Flaviana esteve nos visitando agora, também uma semana depois dessa filiação dela ao partido, lá em Parnaíba. Não era bom ter esperado antes de lançar o deputado Florentino, quer dizer, deu uma conversa antes. Enfim, né? Foi no dia seguinte logo. Só completando esse raciocínio, ela disse o seguinte, eu fiz essa indagação a ela, e ela disse o seguinte, olha, tem um entendimento, segundo ela, teve uma conversa com o doutor Hélio, com o Rubem, prefeito Rubem, ex-prefeito, deputado estadual, ex-prefeito de Cocal, também tem essa pretensão de colocar seu nome lá pelo PT, ele é filiado hoje ao partido, lá na cidade de Parnaíba, e ela nos informou que há um entendimento já posterior a esse lançamento de que os 3 nomes estão postos e pretendem fazer pesquisas. Incluindo o doutor Hélio? Incluindo o doutor Hélio. Foi essa afirmação que ela me passou.
E que, portanto, as pesquisas vão dizer, quer dizer, o povo, conforme as pesquisas, é quem vai definir. Se será Flaviana, doutor Hélio ou Rubens. Ou Rubens, exatamente. Foi essa Eu perguntei na Assembleia, na Assembleia Legislativa ao deputado Rubens se ele acredita que, no caso de Parnaíba, a decisão vai terminar nas prévias do partido. Ele disse que não, que acha que se chega a um acordo antes, não há necessidade de ir até... Claro, as prévias existem para isso, mas... Ela, inclusive, me colocou isso muito claramente. Eu acho que ela está muito aberta, ela mesmo disse, olha, meu nome está posto, ela foi secretária de assistência social, interagiu muito com a cidade, na época que foi... Eu vou ser sincero ao senhor... E ela disse o seguinte, olha, há um entendimento entre nós, aquele que estiver melhor posicionado... perante a população, conforme as pesquisas, será o candidato. E os outros vão apoiar. O Renato disse que o tempo estourou, uma entrevista tão boa, ele está revelando tanto fato bom aqui, Renato. Mas eu, deputado, vou ser muito sério para o senhor, eu não sei se o doutor Hélio foi ouvido nessa história do... Pois eu vou procurar conversar com ele. Eu tive com o doutor Hélio na Assembleia, antes do carnaval, o carnaval começou no sábado, né? Se eu estive lá com ele na quarta ou na quinta, ele não tinha me falado sobre isso. Pois ela pode ter conversado com, eu não sei, também não estou negando, estou dizendo que eu não soube. Pode ter havido uma conversa com o deputado Rubens, que é do partido, PT e tal, mas com o doutor Hélio, o que eu tenho observado, que a gente tem acompanhado aqui, o Renato é nosso produtor executivo, é uma aproximação cada vez maior O fato, Douglas, é que mas vamos lá, deputado, vamos projetar. Suponhamos que existe esse cenário. Como é que a federação se posiciona, o que é que a federação orienta o governador? Porque aí é uma situação complexa, né? Porque se sobe em um palanque, obviamente... Uma cidade como Parnaíba, ela passa por uma discussão envolvendo o governador Rafael. Qualquer que seja a candidatura. Não tem como não envolver, né? Não tem como. Não há como, Portanto, é muito precipitado a gente dizer bem aqui como é que a gente vai. Até porque eu acho que está muito cedo também. Acho que os nomes têm que caminhar, cada um dentro das suas estratégias, e vamos ver lá na frente quem é o melhor nome da base do governo que possa representar esse projeto político que está sendo trabalhado no estado do Piauí. Deputado, para a gente encerrar, uma pergunta aqui, viu, Renato? Só mais uma. Sim, estão falando aí, ontem nós trouxemos aqui, Renato, e acabar, você mandou fazer mais uma pergunta, então, duas perguntas. Teresina, o que se comenta aí, que é a possibilidade de repetir o que houve com o Francisco Gerardo e Antônio Zé Medeiros, de uma possível união de PSDB e PT. Isso é totalmente descartado? Eu vi essa especulação, mas eu não conheço nenhuma iniciativa nesse sentido, nem por parte do PT e nem por parte do PSDB. Não existe. Pode ser que alguém cogita, tudo bem, eu acho. Mas no momento não tem nenhuma... Não, concretamente não. Agora, os prefeitos que aderiram, que vão aderir a partidos da base governista, como o PSD, como Solidariedade, como o MDB, como é que vai ficar esses prefeitos? Por exemplo, numa determinada cidade onde já tem um grupo ali, seja o prefeito ou não, enfim, um grupo que já apoiou o governador Rafael Fontes. Bom, a posição do governador tem sido no sentido de que... Aliás, uma coisa que o governador não tem deixado é dúvida em relação a nada, ele tem sido claríssimo em relação a tudo. Nesse sentido, isso é muito bom, porque ele deixa muito claro, né? É de que nós temos um lado em cada município desse estado. Portanto, se nós temos um lado, nós temos que dialogar respeitando esse lado que nos apoiou, que apoiou as nossas candidaturas a governador, presidente da República, com esses que o governador quer construir, nós do PT, logicamente também, e a própria federação, as alternativas para os municípios. Se alguém estava afinado lá com o Bolsonaro, afinado com o Silvio Mendes, vem para um partido da base, tá? Tudo bem, a gente respeita porque cada partido aí tem sua estratégia. Mas a nossa lógica não é de estar apoiando aquelas pessoas que estavam num palanque diferente do nosso. E aí, isso, no caso do apoio, isso pode ocorrer, mas pós-2024, dependendo do comportamento do prefeito. Aí é uma outra construção. Então, vamos lá, só para entender. Sim. Vamos supor que, numa determinada cidade, o grupo que apoiou o governador Rafael Fontes é um grupo de oposição à prefeitura. Sim. É um grupo de oposição. O prefeito... Você quer pegar uma situação concreta? Pega a situação de Picos. Pronto, Picos.
Vamos lá. No caso de Picos, nós temos aí... Prefeito Gil Paraibano. Gil Paraibano, que foi candidato contra Araujinho, do PT. Sim. Né? E que apoiou o candidato Silvio Mendes. Silvio Mendes. Agora nós temos a base que se fala em Araujinho, mas... não está definido. Não está definido. Do deputado Pablo colocou o nome dele também à disposição. Sim. Aliás, em Pix tem uma situação interessante. O deputado Nerinho, que é do PT, sim. A irmã dele, a Xandu Neri, é vice de Gil Paraibano. Sim. O deputado Nerinho não vai estar nesse palanque, vai? Não. Ele vai estar no nosso palanque. Renato. Vai estar no nosso palanque aqui. Até porque a irmã também hoje é filiada ao PT. Pois é, então assim, olha aí, tá, aí já tem o doutor Tales, que tem informações, deputado estadual, que é do progressismo, mas está com problema político com o Gil Paraibano, que já disse que vai apoiar o candidato da base governista. Nós tivemos informação de uma fonte. Então, lá de todos os deputados de Pix, apenas o deputado Aldo Gil, filho do prefeito, é que vai ficar no palanque dele. Então, aí a pergunta é, para a gente encerrar, Renato, é oposição. Aí o prefeito que apoiou, não apoiou o governador Rafael Fonteles, vai, digamos, para o MDB. Sim. Para o MDB. Bom, o governador deixou bem claro, esse grupo aqui da oposição deste município que me apoiou é que nós vamos trabalhar. Sim. Bom, a depender de como esse grupo, se esse grupo vai incorporar o outro, se vão lançar uma candidatura conjunta, se vão... Aí depois da eleição, aí se discute como vai ser, né? É isso, mais ou menos? Há situações em que o grupo que não nos apoiou, né, na eleição passada para governador, queiram apoiar um candidato nosso, sem problema, será bem acolhido. Agora, nossa construção é trabalhando para que tenhamos candidaturas a prefeitos aliadas com esse grupo, que provou isso na prática na eleição passada. Mas pode dar problema, por exemplo, se esse cara vai para o MDB, esse prefeito, não, o prefeito é candidato à reeleição, não, o MDB vai querer, aí nós temos que respeitar o grupo que nos apoiou. Muitas vezes estava na oposição. Aí esse grupo vai lançar o candidato a prefeito, o governador vai apoiar esse candidato, claro. Mas outro grupo migrou para o MDB e é candidato à reeleição, aí é base, né? Mas o governador antes tinha deixado claro nós temos um lado e a posição do governador tem sido essa, né? De que ele tem um lado. E os partidos aliados também cientes é disso, aquele lado que teve com a gente na hora da luta. E né? os partidos aliados são cientes dessa posição. Estão cientes disso. Não se esgotou não, viu, Renato? O deputado vai voltar, vamos marcar de novo, até porque tem reunião, vamos ver o resultado. Deputado, muito obrigado. Sempre uma grande entrevista. Na verdade, essa construção, ela começa agora, primeiro com o levantamento, nós queremos concluir até março, foi o prazo estabelecido. O mapa de todo o estado? Mapa, exatamente, para a gente se debruçar sobre ele e ver aonde é que cada um desses partidos da federação ou das forças aliadas tem nomes com força suficiente para disputar a prefeitura, e aí vamos tentar fazer os acordos locais. E aí não venha me dizer que isso é fácil, que nunca foi, nunca será. Nunca será, mas a política é assim mesmo. É isso mesmo. Obrigado, viu, deputado? Prazer recebê-lo aqui.